Bom dia, gente. Bom dia, Franklin. Vamos já fazendo a nossa lista de presença. Bom dia, Arthur. Bom dia, Ana. Oi. Bom dia, Murilo. Gente, olha só. Deixa eu entrar mais pessoas, que aí eu falo de uma vez só. Gente, hoje nós vamos usar o nosso livro 1, tá? Quem não tem ele aí por perto, pegá-lo. Ok. Gente, olha só, nós vamos ter o nosso VHA, né? Daqui a alguns dias. Vocês devem ter feito de português, né? Fizeram, não foi? Uhum. Como que foi? Foi tranquilo? Tranquilo. Ótimo. O nosso de história também vai ser bem tranquilo. Só que o de português eu acho que vocês fizeram através do Google Forms, na verdade, e o nosso vai ser pelo portal. Inclusive, eu já até selecionei as nossas questões. Eu vi lá. Vocês viram, né? Vai começar meio-dia, né, da sexta-feira, se eu não me engano, de vocês, da quinta ou da sexta, agora eu não lembro qual dia da semana que cai, e vai até no outro dia, 1h da tarde. Não quer dizer que vocês têm esse tempo todo para fazer, né? Cada arquivo que vocês abrirem, a gente vai ter em média de 1 hora para você poder responder as questões, tá? São 4 questõezinhas, são questões objetivas, e tá tudo muito tranquilo. Mas, como a gente já tem tempo que nós retomamos esse conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que vai ser cobrado, e esse é o momento de a gente sanar as nossas dúvidas, se tem alguma coisa, se tem alguma dúvida ainda sobre esse conteúdo que nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar algo relacionado ao contexto geral, não vou cobrar data, não vou cobrar nome de ninguém, não vou cobrar nada que seja muito específico. Nós vamos tentar entender o movimento, tá? Então nós vamos falar sobre o humanismo e renascimento, e sobre o processo das grandes navegações, que são esses dois, vamos dizer assim, essas duas ideias. Então, primeiro a gente vai abrir o nosso livro lá na página 60 do capítulo 4, o livro 1, tá, gente? Melhorou a minha voz agora? Uhum. É porque o microfone tá abaixo. Melhorou, gente, a voz? Sim. O pessoal falou que tá abaixo, ok. Melhorou, Ian, agora? Melhorou, ok. Espera um pouquinho. Então, primeira coisa, quando a gente começa a falar sobre essa questão do movimento humanista, né, que é esse que nós estamos falando aí agora, a gente tem que entender que esse movimento ele vai acontecer. Não vai ser uma coisa que acontece do dia para a noite, tá, gente? Não é algo assim, como foi? Aconteceu. Não. É um movimento que vai acontecer ao longo dos séculos, tá? Ele vai acontecer mais ou menos entre o século XIV e o século XVI, né? E houve um período, essas transformações, elas não foram só culturais. Normalmente a gente faz uma relação do humanismo logo com o Renascimento, porque isso foi o que nos impactou muito, muito, né? E a gente fala das obras de arte, das transformações, das visões dentro da obra de arte, mas não foi só isso que aconteceu, né? Nós tivemos transformações relacionadas ao campo da política, da cultura e artística também, tá?
a Europa estava muito rica naquele período, né? As riquezas estavam sendo acumuladas, a burguesia estava se fortalecendo muito, né? Havia um fortalecimento muito grande da burguesia e, querendo ou não, os burgueses eram aqueles que lidavam diretamente com o comércio. E por esse motivo, como eles ficaram ricos, influenciados pelo comércio, esse período vai se caracterizar, gente, principalmente por, por uma multiplicação de escolas, de universidades em vários locais da Europa, né? Isso é muito interessante, o humanismo. Então, a primeira coisa que vai acontecer dentro desse período aí, entre o século XIV e o século XVI, se nós estamos falando sobre essas transformações políticas, isso é muito importante a gente entender, tá? Mudou-se o quê? Surgiu várias universidades. Por que surgiu universidade é importante, gente? O que a universidade faz na pessoa? Inteligente. Uma pessoa que tem conhecimento. Conhecimento, inteligência, não é verdade? Então, as mudanças começam. A gente não transforma a sociedade, né? Nós transformamos as pessoas e são as pessoas que transformam a sociedade. Vocês conseguem entender esse processo? Quem se modifica são os indivíduos. E são esses indivíduos que transformam a sociedade. Então, nesse movimento humanista, começaram a surgir essas universidades em diversos locais da Europa, tá? Então, isso vai fazer com que as pessoas comecem a ter um estudo, um pensamento mais autônomo, mais individual, se distanciando um pouco da igreja, né? E, junto com as universidades, as pessoas começam a pensar. Tinha muito dinheiro, né? Porque os burgueses tinham ganhado muito dinheiro. Vai começar a acontecer um financiamento da ciência, ok? Ou seja, o pensamento racional mesmo, né? Deixando de lado um pouco aquela questão da igreja, que nós valorizamos muito na Idade Média, agora nós vamos ter uma questão do pensamento racional. Ou seja, nesse processo todo, nós vamos ter o surgimento da universidade, financiamento da ciência e uma valorização do homem. O homem passa a ser o centro das coisas em lugar de Deus. Esse processo do homem sendo no centro das coisas recebe o nome de alguém, lembra? Não. Humanismo, né? Antropocentrismo. Isso, muito bem, antropocentrismo, ok, gente? No início, pra mim, era a mesma coisa. Só Que que aí era- depois eu vi. Que é a ideia do homem ser o centro das coisas, né? Então, gente, olha só, 3 coisas, tá bom? Humanismo, então, surgimento de universidades, olha lá, hein? Financiamento da ciência e estudar o homem como centro das coisas, que é o processo do antropocentrismo, tá? Essas são mudanças que acontecem dentro do humanismo aqui, dentro desse primeiro momento. Esse conteúdo nós vamos achar aqui na página 61 e um pedacinho aqui da página 62, essa parte aqui das novidades científicas, tá? 61 e 62 está falando exatamente isso. E nesse momento, houve mudanças, surgiram universidades, houve um investimento na ciência e o homem passou a ser o centro das coisas dentro desse processo. Ok? Tranquilo, então? Essas características, ou seja, o que caracterizou o início desse período? Sim, tranquilo. Tá? Então, nós temos que exatamente entender o processo da mudança e a característica desse período. Então, esse período foi caracterizado pelo surgimento da universidade, financiamento da ciência e, principalmente, o homem passou a ser o centro de tudo. Ô, tio, naquele trabalho, vamos refazer essa obra aí. Qual essa Não. aí? Sim, Na a gente pode, 62. pode colocar o Ian, né? Cortar ele no meio. O que Não. você acha, Ian? Não. Acho que ele não concordou muito, não. Não sei, mas a gente amarra ele, a gente faz uma votação, se todo mundo aceitar, não precisa dele aceitar, não. Tá? Dolinho também tá aí, se eu não concordar. Opa, ouvi isso, hein? Que? Tá, vai. Gente, olha só. Então, esse movimento humanista, ele começou em qual país? Alguém lembra? Hum? Não, óbvio que não, tá doido? Aonde, gente? Matheus falou, eu acho.
Eu? Falou não? Eu pensei que você tinha Olha. falado. Falei Na não. Itália, muito bem, né? Não, Esse movimento... assim, Ah, eu falei nada não, mas se você quiser considerar que eu falei, pode ser. eu falei Mateus, falei Luana não, mas enfim, olha só. Ah, O humanismo, Não, tô então... me imaginando no lugar. Tá, olha só. O humanismo, então, gente, ele vai promover mudanças. Isso aí a gente já sabe. Surge as universidades e tal. E, querendo ou não, nós vamos ter um processo de renovação artística. A maneira, os novos artistas vão surgir, que são esses que estão na introdução do nosso capítulo aí, né? Os principais, Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Donatello, essa galera toda que vai revolucionar a produção das obras artísticas naquele período, tá? Mas a Itália foi o centro, mas dentro da Itália, a principal, vamos dizer assim, cidade onde houve um boom artístico cultural vai ser a cidade de Florença, na Itália, ok? Por que Florença, professor? Porque era lá em Florença que existiam muitos burgueses ricos que se dedicavam ao comércio, ok? Então, Florença foi um centro artístico-cultural onde houve as famílias que viviam ali, eles eram os mecenas. Alguém lembra quem eram os mecenas? não. O que faziam os mecenas, gente? Investiam nos artistas? Exatamente, Matheus. Mecenas eram aqueles que investiam nos artistas, que patrocinavam, que financiavam, que davam dinheiro. Então, como Florença era uma cidade muito rica mesmo, naquele período, nós tínhamos muitos, vamos dizer assim, burgueses que ali viviam e que estavam cheios de dinheiro, principalmente a família Médici. Florença foi uma cidade grande e que se tornou o grande centro artístico-cultural daquele período, favorecendo o desenvolvimento artístico, tá? Por causa do dinheiro dos burgueses. Tranquilo? Então, falamos das principais mudanças, destacando o surgimento da universidade, o financiamento da ciência e o homem como centro de tudo. E destacamos Florença como a cidade onde houve o princípio e o desenvolvimento desse movimento artístico, ok? O período do Renascimento, gente, ele também foi um período onde nós tivemos mudanças nas técnicas artísticas. Podemos afirmar isso? Que mudanças foram essas? Alguém lembra? Que mudança, tio? Que mudanças ocorreram nas obras de arte durante o movimento Ele renascentista? tá te tá, perguntando. Pelo que eu me lembro, elas tiveram mais profundidade, né? Profundidade é uma das grandes mudanças que aconteceram durante o Renascimento. O que mais? Mais detalhes? Mais detalhes. A Luana, eu acho que falou aí a cor, né? Uma cor mais viva. O que mais? Pelo que eu me lembro disso. Ai. Então, gente, olha. A pintura a óleo. A pintura a óleo. Várias novidades surgiram dentro do movimento renascentista, gente, relacionado à questão das mudanças artísticas, né? Então, Que perfeição essa pintura, deixa eu marcar pelo aqui. amor de Deus. Aqui na página Glória a 66, atenção, aqui na página 66, nós temos exatamente falando sobre quais foram essas mudanças, ok? E aí a gente tem aqui uma representação do quadro A Santa Ceia, mostrando realmente as principais diferenças entre como eram feitas e trabalhadas obras de arte no Renascimento e como eram feitas e trabalhadas obras de arte durante a Idade Média, ok? Então, principal características das obras renascentistas, gente. Primeiro, atenção, hein? Primeiro, havia uma tentativa e uma busca por aproximar-se o máximo que eles pudessem da realidade. Então, as obras renascentistas, elas tinham o objetivo e o intuito de retratar muito bem a realidade de maneira perfeita, ok? Então, por isso que surgiram novos saberes relacionados às novas técnicas para a produção de arte, tá?
a tintura a óleo, a profundidade que a Vitória falou, ok? Então, gente, para que pudesse fazer tudo aquilo tão perfeito como foram as obras de arte renascentistas, atenção, os artistas tiveram que ter estudo tanto da anatomia, para que eles pudessem conhecer o corpo humano, para poder retratá-lo de maneira perfeita, e da óptica. A óptica é essa que faz com que a gente consiga compreender a perspectiva das coisas. Então, a matemática está dentro da óptica, né? Dentro da anatomia nós temos a ciência, a biologia como um todo, né? Ou seja, essa questão de profundidade, de perspectiva, valoriza muito a questão da construção das obras de arte dentro das obras de arte renascentistas. Então, Desculpa te interromper, mas então eles teriam que ser, tipo, matemático, cientista, biólogo, esses negócios? sim, tinham que ter todos esses conhecimentos para poderem construir suas obras de arte. Eles foram atrás de tudo isso. Nossa, profissional. É profissional mesmo. Então, eu gostaria que vocês anotassem em cima do livro de vocês, então, podem anotar aí o uso da anatomia e a óptica, que é essa questão da profundidade, né? Do você conseguir perceber as coisas da maneira adequada. Pode colocar aí. Ô tio, sabe que achei muito incrível o que ele desenhou na 67? Porque, tipo, ele conseguiu fazer um cachorrinho perfeito. Não, é tudo perfeito, gente. É tudo maravilhoso. Aquele cachorrinho lá no chão. Aham. É muito legal isso. Ô tio, é pra escrever o quê mesmo? Ah, Ok, tá. É dá para pra escrever? não se enfiar no microfone. É para escrever aí em cima da página. As duas características, a anatomia, no conhecimento da anatomia e da óptica. Deixa eu botar aqui no chat pra gente. Peraí. Ô tio, em qual página? Onde é que você tá? Ai, ai, hein? Ah, tá. Eu tô vendo aqui. Página 66. É porque eu não tava vendo o compartilhamento de tela. Eu esqueci que tinha. Mas eu tava ouvindo. Ok, gente? Dúvidas até agora? Pode ir. Então, ó, do humanismo é isso que nós temos que saber, tá? Quais foram as mudanças que aconteceram dentro da Europa? E aí a gente destaca o surgimento das universidades, o investimento nas ciências e o homem como centro das coisas, a ideia do antropocentrismo. Além disso, nós tivemos como destaque principal a cidade de Florença, onde houve um investimento muito grande nas obras de arte, ok? E entendemos que essas novidades artísticas, essa nova visão, essa nova forma de construir as obras de arte, destacamos o uso principalmente da anatomia e da óptica para tentar alcançar a realidade na construção das obras artísticas humanísticas. Dúvida em relação a esses três quesitos que eu falei agora? Não. Não? Então, se a gente souber essas três coisas que nós estamos falando, a gente já está num caminho bem adiantado do entendimento do nosso capítulo 4, ok? Ainda falando sobre o capítulo 4, mas não falando mais sobre o humanismo, mas que foi uma coisa que aconteceu em influência do humanismo, nós vamos ter aqui a questão, lá na página 71, do surgimento daquilo que nós vamos chamar da Reforma Protestante, né? Onde aqui a gente tem o título assim, a Igreja Católica em Xeque, a Igreja Católica sendo contestada. O que foi que aconteceu para que a Igreja Católica fosse contestada, né? Então, fizeram merda, verdade. Então, essas ideias humanistas, que elas perduraram durante todo o século XVI, elas vão gerar conflito também dentro da Igreja Católica, tá?
ela participava antes diretamente das decisões da sociedade, a gente sabia disso. Quem mandava, eles mandavam na Idade Média, dentro da sociedade, era a Igreja Católica, né? E, querendo ou não, a igreja, por começar a fazer merda, igual nós falamos aí agora, né? Alguém falou, a fazer coisa errada, né? Então, nós vamos entender o seguinte, gente. Ela vai começar a ser denunciada principalmente por causa das ideias dos abusos e da corrupção, né? Que era muito forte dentro da Igreja Católica, principalmente a cobrança de indulgências, que era aquilo onde a igreja cobrava para perdoar o pecado, cobrava para fazer uma oração, tudo era voltado para uma questão do dinheiro, tá? Por causa desse motivo, da cobrança de indulgências, da postura errônea da Igreja Católica, né? O que vai começar a acontecer? Várias críticas das próprias pessoas dentro da Igreja Católica vão começar a acontecer. Principalmente um monge lá da Alemanha. Alguém lembra o nome dele? O primeiro a criticar a Igreja Católica? Aquele lá. Eu esqueci. Aquele lá que negociou a Igreja Católica? Quem é ele? Lutero. Martinho Lutero. Martinho Lutero. Isso, Martinho Lutero. Eu tinha Muito dito, bem. mas só que aí eu percebi que eu tava mutada aí. Ah, tá. O que Martinho Lutero, então, criticava, gente? A venda igreja fazendo merda. E eles escondiam a palavra de Deus. Exatamente, mas principalmente Indulgência. Que a a igreja venda fazendo de merda. indulgências, gente. Ok? O que eram as indulgências? As indulgências era que a igreja cobrava para perdoar o pecado das pessoas. Ah, isso é terrível. Então, aqui na página 71 tá falando assim, indulgência. Indulgência é o perdão concedido pela igreja à penitência, isto é, a necessidade de purificação espiritual, que se deve pelos pecados cometidos, conforme crê a fé católica. Um fiel que venha a falecer logo após receber indulgência total tem acesso direto ao paraíso. Então, quando, por exemplo, morria um parente seu, você ia lá e pagava para ele ter acesso ao paraíso, ir direto para o céu. Consegue compreender como era errado essas coisas? Com certeza. Então, gente, não, Bento, tá bom. Então, olha só, a grande crítica de Martinho Lutero, tá, em relação à Igreja Católica era principalmente o fato da Igreja Católica vender indulgências, tá? Ele criticou isso e esse vai ser o principal fator aí dentro dessas ideias. Então, o que ele queria? Que houvesse mudanças, ok? E é esse o principal motivo da crítica de Martinho Lutero e é o principal motivo que vai iniciar-se aí o processo da Reforma Protestante. Dúvidas? Não. Então, esse é o capítulo 4. Para o capítulo 4, então, temos que saber as mudanças que aconteceram na Europa, investimento nas universidades, investimento na ciência, mudanças relacionadas principalmente à visão e o centro do estudo, a ideia do antropocentrismo. Temos que entender que Florença era a cidade de destaque do movimento humanista, principalmente porque ali concentrava-se os mecenas ricos que financiavam essas obras de arte, principalmente na figura dos Médicis, né? Então, Florença foi o centro do desenvolvimento artístico. Temos que entender que dentro do renascimento cultural nós tivemos mudança nas produções artísticas, mudanças essas que tiveram que haver muita pesquisa e estudo, dentre elas a anatomia e a óptica, para conseguir chegar ao mais próximo da realidade. E agora, quando a gente fala sobre a Reforma Protestante, entendemos que a principal crítica feita à Igreja Católica foi uma crítica interna feita por Martinho Lutero, onde ele criticava a venda de indulgências. Ok? Ok. Então, Sim. tá. Observem que eu não falei nada aqui com vocês que seja algo assim extremamente específico, algo único. Tudo é muito do conteúdo como um todo.
ok? Não é algo assim, eu tenho que decorar aquela data. Não, você tem que entender o processo. Não precisa de decorar nada, tá bom? Tá bom. Então vamos falar agora um pouco do nosso capítulo 5, que é das grandes navegações. Deixa eu trocar aqui a página do nosso livro. Grandes navegações. Podemos ir lá para a página 83. Primeira coisa que para a gente entender as grandes navegações, gente, nós temos que tentar compreender por que alguns portugueses se lançaram no mar para encontrar uma rota alternativa para chegar na Ásia. Por quê, gente? O que foi que aconteceu? Porque os moços controlaram o Mediterrâneo, aí eles quiseram encontrar outra rota e foram pro Bar da África. Exatamente, né? As rotas comerciais, ou a rota comercial que existia naquele período, era controlado por árabes e italianos. Então, os outros países que não tinham controle dessas rotas comerciais buscaram alternativas para isso, ok? Então, essa ideia, principalmente depois da conquista de Constantinopla pelos otomanos, né? O comércio vai sofrer uma pressão muito grande, as taxas vão aumentar e os produtos estavam chegando aqui na Europa naquele período com valores muito, muito, muito grandes, ok? E aí aconteciam as navegações, mas os portugueses foram os primeiros a se lançarem rumo a essas novas rotas, né? E aí a gente tem que entender o que foi que fez com que os portugueses fossem os pioneiros, né? E em relação ao pioneirismo português, nós temos exatamente aqui na página 83, esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo aqui no finalzinho? Página 83 e página 84, mas principalmente a página 83. E aí nós nos perguntamos, né? Por qual motivo, né, que os portugueses foram pioneiros? Primeiro, a localização geográfica, o local onde Portugal estava estabelecido, geograficamente falando, facilitava muito o processo de navegação, porque eles estavam ali às portas das grandes navegações, né? Esse é o motivo. Depois, eles já tinham uma tradição náutica. O que quer dizer tradição náutica, gente? Uma tradição de navios. Boa, muito bem. Uma tradição ao navegar, né, Vitória? Melhor que uma tradição de navios, eles já tinham tradição do processo de navegar. Eles navegavam para quê, gente? Para comprar mercadoria? Hã? Para comprar mercadoria? Antes de comprar mercadoria, eles usavam a navegação para quê? Para encontrar novos lugares? Antes disso. Riquezas? Hã? Riquezas? Para encontrar riquezas? Eles usavam as navegações para a pesca. Eles sempre foram grandes pescadores. Isso, tio. Ah, meu Deus. Ok? Então, ó, primeira coisa. O que facilita, o que faz com que Portugal seja pioneiro? Sua localização geográfica. Depois, essa tradição náutica, que eles sempre navegaram porque eles se dedicavam à pesca. Ok? Tá. E houve ainda a ideia de que Portugal foi o pioneiro também na centralização do governo português. De todos os países da Europa, Portugal foi o primeiro país que se centralizou. O que quer dizer isso? Deixou de ter feudos e passou a ser um rei único, que mandava de maneira organizada. Ok? Ok. Então, quando nós nos questionamos o que levou Portugal a ser pioneiro no processo das grandes navegações, destacamos a localização geográfica, a tradição náutica, que já era algo habitual deles, e a forma do governo que eles tinham, que era já uma monarquia centralizada, que beneficiou muito o processo aí das grandes navegações, do investimento, né, de fazer o que eles queriam ou não.
Tranquilo? Aham. Ok. Tio, Tá. o Martinho Lutero tá tipo assim pra igreja. Hã? Ô tio, é monarquia centralizada, localização fácil, no quê? Nossa, tá me deixando aí. Por que isso? O que é isso? Nós falamos sobre monarquia centralizada. Ok. O que mais que nós falamos, gente? Quem lembra? Acabamos de falar. Localização. Localização geográfica e a tradição náutica. Ok? Alguém ouviu? Ok. Depois, gente, em relação às rotas comerciais, né, que aconteceram durante as rotas que eles fizeram para chegarem realmente à Europa, né, o caminho para chegar às grandes navegações, lá na página 86, caminho marítimo para as Índias, né? Que caminho foi esse? Nós sabemos que esse caminho, essa construção dessa rota comercial, ela não se deu de uma hora para outra, não é verdade, gente? Esse foi um processo que ele foi acontecendo ao longo dos anos. Mas qual foi o primeiro navegador que realmente chegou nas Índias? Que estabeleceu a rota marítima? Hã? Vasco da Gama? Vasco da Gama. Ai, gente, não tem como esquecer isso. Lembra lá do Rio de Janeiro, aquele time que não ganha nunca? Aí vocês vão saber que quem foi Vasco da Gama, tá bom? Foi, então, gente. Lembrem lá, hein, ó. Vasco da Gama, por incrível que pareça, foi o primeiro a conseguir realizar toda a rota comercial, alcançando aí o sul da região asiática, conhecido como as Índias, ok? Foi ele que fez essa primeira rota comercial e depois essa rota comercial passou a ser utilizada por vários países europeus. Mas quem foi o pioneiro? Vasco da Gama, tá? E aí, Vasco da Gama. querendo ou não, foi depois de Vasco da Gama, nós vamos começar a ter um processo de intensificação do comércio muito forte. Nossa, tá quente meu café. Queimei a boca. Bom, né? Mas achou frio. Gente, olha só. Tranquilo, então, isso aí? Duas coisas, o pioneirismo inglês, o pioneirismo português, os motivos, e o alcance de Vasco da Gama aí na reação do... Como é que se fala? Da conquista própria da rota em si para chegar no continente asiático. Nossa, às vezes a gente está falando uma coisa some da nossa cabeça. Página 88, agora. A entrada dos espanhóis no processo também é uma coisa que nós vamos cobrar dentro da nossa VHA. De que forma, gente? Quando a gente fala sobre essa questão da navegação e das grandes navegações, que vão modificar muito a questão do comércio, né? A Espanha, é lógico, ela começou a ter interesse por buscar outras rotas comerciais, talvez daquelas que fossem diferentes daquela estabelecida por Vasco da Gama. Então, um navegador italiano, conhecido como Cristóvão Colombo, acreditou que por a Terra ter um formato esférico, gente, pelo amor de Deus, né? Os planilsons, que são aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana hoje, Mamami. a gente está falando do século XV aqui, século XV, XVI, já sabia-se que a Terra era redonda, né? Cristóvão Colombo já sabia disso. Então, a ideia de Cristóvão Colombo era navegar em direção ao oeste o tempo inteiro para chegar aonde, gente? Onde que Cristóvão Colombo queria chegar? Nas Índias. Nas Índias. Só que ele achou o continente americano por engano. Exatamente. Então nós E temos ele que pensou saber que era as Índias. isso aí. Então é isso que nós temos que saber. Ou seja, Colombo acreditava que a Terra era redonda e por esse motivo ele falou assim:
Em vez da gente navegar contornando a África, vamos navegar em direção ao oeste e a gente vai fazer o retorno no planeta, seja lá, e vamos chegar na região asiática. Isso Mas, aí, bom. Animação. olha só, então Cristóvão Colombo chegou aonde? No continente americano. E acreditou que ele tinha chegado aonde? Nas Índias. Ponto. Isso aí a gente já sabe de cor, né, gente? Sim. Eu não sabia porque que o nome Índia era porque ele achou que tinha chegado nas Índias. Ah, tá. Isso é legal, né? Quando nós falamos, então, sobre esse processo, tranquilo, então, sobre o porquê que Colombo chegou aqui, né? Sim. Ok. E, por último, não menos importante, vamos falar aqui na página 89 sobre o Tratado de Tordesilhas. Tá? Página 89, que é a próxima aí. Tortilha. Olha só, gente. Com a chegada dos espanhóis ao continente americano, gerou-se uma disputa muito grande entre espanhóis e portugueses. Porque os dois países começaram a disputar a exploração dessas novas terras que eles tinham conquistado, né? Então, Portugal e Espanha começaram a disputar. E aí, como Portugal e Espanha eram católicos, houve uma intervenção da igreja para tentar controlar esse processo, tá? E aí, nesse sentido, que vai ser estabelecido o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado determinava que, a partir de um marco imaginário, né, situado ali no arquipélago de Cabo Verde, 370 léguas depois, determinava que estava a oeste pertencia à Espanha e a leste a Portugal, fazendo com que a divisão do continente europeu ficasse, desculpa, europeu não, gente, americano, ficasse da maneira que nós estamos vendo aqui na página 89. Então, o que o Tratado de Tordesilhas fez, gente? Todo mundo está vendo ali a ilha de Cabo Verde? Nesse mapa que eu coloquei aqui? Sim. Sim? Então, nem Portugal, nem Espanha, nem a igreja tinha consciência de que o continente americano era desse tamanho que nós estamos vendo aí. Ok? Então, o que foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas? Que tudo que estivesse a 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde pertenceria a Portugal. Então, gente, 370 léguas dava exatamente onde nós estamos vendo essa linha vermelha aí. Ok? O que estava a leste pertencia a Portugal e o que estava a oeste pertencia a Espanha. Ok? E foi assim que foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, fazendo um acordo aí entre portugueses e espanhóis. Tio, são quantas questões que vai cair na prova? 8. Ah, tá. Ok, gente? Sim. Alguma dúvida sobre isso que nós falamos aqui agora? Olha só, quem não anotou, quem perdeu, quem não teve, a aula depois vai lá pro YouTube, né? Então, se vocês precisarem, vocês assistam de novo, tá bom? Então, o que nós tínhamos para hoje era isso, tá? Espero ter elucidado bem e façam um bom VH. Beijos, abraços para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Eu esqueci o que eu... Alguma dúvida? Pode falar. Não. Eu Não, tio. esqueci o que Tchau. eu ia falar. Só que era provavelmente outra piada estúpida. Tchau, tchau. Então não precisa. Tchau.